A história é um campo do conhecimento dedicado à compreensão das experiências humanas ao longo do tempo, investigando como sociedades se organizaram, produziram cultura, exerceram poder, enfrentaram conflitos, criaram instituições e atribuíram sentido à própria existência. Mais do que um simples relato de acontecimentos passados, a história constitui uma forma crítica de interpretar transformações e permanências, permitindo perceber que o presente não é natural nem inevitável, mas resultado de processos complexos construídos por indivíduos e coletividades em contextos específicos. Ao estudar a história, o ser humano amplia sua consciência temporal, reconhecendo-se como parte de uma continuidade dinâmica, na qual decisões políticas, práticas econômicas, crenças religiosas, formas de linguagem e estruturas sociais se articulam e se modificam ao longo dos séculos. Tradicionalmente associada à narrativa de grandes eventos e personagens, como guerras, governantes e revoluções, a história ampliou seu campo de investigação, especialmente a partir do século XX, passando a incluir a vida cotidiana, os grupos marginalizados, as mentalidades coletivas, a cultura material, as práticas simbólicas e as experiências subjetivas. Isso significa que hoje a história não se limita a descrever datas e fatos, mas busca compreender como diferentes sujeitos viveram e interpretaram o mundo em que estavam inseridos. Essa ampliação tornou a disciplina mais sensível à diversidade de perspectivas e à complexidade das relações humanas, mostrando que não existe uma única história universal, mas múltiplas histórias entrelaçadas. O trabalho do historiador baseia-se na análise de fontes históricas, que podem ser documentos escritos, imagens, objetos, relatos orais, registros administrativos, obras literárias e vestígios arqueológicos. Essas fontes não são evidências neutras do passado, mas produções situadas em contextos específicos, carregadas de intenções, silêncios e interpretações. Por isso, a história exige um exercício constante de crítica e interpretação, no qual o pesquisador procura compreender tanto o conteúdo das fontes quanto as condições em que foram produzidas. Assim, a escrita da história é sempre resultado de um diálogo entre passado e presente, pois as perguntas feitas ao passado refletem preocupações contemporâneas. Outro aspecto fundamental da história é sua relação com o tempo. Diferentemente da ideia de tempo como simples sequência linear de acontecimentos, a história trabalha com diferentes ritmos temporais, nos quais mudanças lentas e estruturais convivem com rupturas rápidas e eventos inesperados. Essa percepção permite compreender que transformações profundas, como a formação de estados, a expansão de sistemas econômicos ou a construção de identidades culturais, não acontecem de forma instantânea, mas se desenvolvem por meio de processos longos e complexos. Além disso, a história desempenha um papel essencial na formação da consciência social e política. Ao revelar as origens das desigualdades, das instituições e das práticas culturais, ela contribui para que indivíduos e sociedades reflitam criticamente sobre sua própria realidade. Conhecer a história não significa apenas recordar o passado, mas compreender as condições que tornaram possível o presente e imaginar alternativas para o futuro. Nesse sentido, a história é também uma forma de exercício da cidadania, pois permite reconhecer conflitos, disputas de poder e projetos de sociedade que continuam influenciando o mundo contemporâneo. Estudar história, portanto, é aprender a interpretar narrativas, analisar evidências, reconhecer perspectivas diversas e compreender que o passado não é um território fixo e imutável, mas um campo de investigação permanente. Ao desenvolver essa capacidade interpretativa, a história contribui para formar sujeitos críticos, capazes de perceber que toda sociedade é resultado de escolhas históricas e que, por isso mesmo, pode ser transformada.